Olá, bem-vindo a mais esse episódio do ABCcast Conexões, o podcast de entrevistas do portal ABC do ABC. Como sempre, todo episódio você acompanha conosco histórias que talvez você não soubesse que eram tão importantes para a sua vida. Mas depois de assistir esse episódio aqui, você vai ver a importância disso no dia a dia, tanto da região metropolitana de São Paulo, quanto da região do Grande ABC, e especialmente o episódio de hoje, para você empresário, você que tem funcionários aqui na sua empresa, temos uma conversa interessante sobre um produto especialmente focado que vai atender às suas necessidades. Então, hoje, eu vou apresentar aqui quem estará conosco. Eu vou começar com o meu convidado, o jornalista Celso Rodrigues, que é um grande prazer poder dividir essa bancada com ele. Um dia eu quero ter a entonação de voz, assim, a postura dessa pessoa, porque ele é extraordinário apresentando. Talvez você já ouviu o Celso por aí nas redes sociais do ABC do ABC ou no ABCcast, o podcast de notícias diárias do portal ABC do ABC. Dá um oi pro pessoal aí, Celso. Olá, pessoal. Muita gentileza. Tiago, obrigado pela apresentação. Espero que tenhamos aí uma apresentação bastante satisfatória, com bastante informação. Afinal de contas, a gente vai falar de algo que importa para todos. Finanças, dinheiro, né? Que toca no bolso de todo mundo. Obrigado e vamos fazer esse ABCcast Conexões, conectar as pessoas. Com certeza, é isso aí. E comigo, hoje, nós também temos o empresário CEO da Stay, Tsai Chi-Yu. Você deve se perguntar assim, por que uma pessoa internacional, um convidado internacional dando palpites aqui na região? Eu vou dizer para você, já vou antecipar, o que o Tsai tem para dizer hoje pode mudar a sua vida. Então, preste muita atenção em tudo que nós vamos falar aqui, porque vamos falar de negócios, a gente vai falar de uma ação inovadora e trouxemos esse empresário que tem um histórico extraordinário. Se talvez você, alguma vez na sua vida, já ouviu falar de um aplicativo chamado Uber, ou talvez o 99, talvez a sua vida já foi influenciada pelo Tsai. Então, Tsai, muito obrigado por estar aqui hoje. É um grande prazer poder recebê-lo. Obrigado, Thiago. Um prazerzão estar aqui. Obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui na região do ABC gravando esse podcast com vocês. Super lisonjeado, né? E vai ser uma ótima conversa com você e com o Celso. Isso, muito bem. Bem, eu já falei que a gente vai ter uma grande conversa para tratar aqui. A gente vai falar da Stay, que é a empresa que você comanda hoje. Vamos falar do que a Stay traz de solução, né, para o mercado brasileiro. Mas antes de falar disso, fala um pouquinho para a gente, assim, nessa sua experiência de empresário, de investidor e tudo mais. Quando você vem para o Brasil, né, para vocês deixar bem contextualizado, o Tsai, ele é um cidadão de Taiwan, né? E quando você vem para o Brasil, o que mais te surpreende com essa cultura brasileira? E a cultura brasileira favorece o empreendedorismo? Com certeza. Eu acho que muitas coisas não favorecem o empreendedorismo, de forma geral, mas a cultura brasileira, ela é uma que favorece com certeza. Né? Acho que o brasileiro em si, ele é uma pessoa muito empreendedora, né? E a gente não está falando só das grandes empresas, tem sim grandes empresas no Brasil, mas o brasileiro médio, ele é muito, muito criativo, muito inovador, né? Ele é muito empreendedor no seu dia a dia, né? Então, desde o grande empresário até o microempresário, né? Até as pessoas que trabalham ali no seu dia a dia, eles são muito empreendedoras. Porque a gente às vezes associa o empreendedor só com grandes empresas de tecnologia, muitas vezes, mas empreender também é parte do nosso dia a dia e a cultura brasileira, ela é muito, muito criativa, muito inovadora. Então, a cultura brasileira, definitivamente, ela é muito aberta à inovação. Talvez essa parte do brasileiro de se adaptar a qualquer circunstância favorece esse espírito empreendedor do brasileiro, né? Com certeza. Agora, o seu histórico não é muito diferente de um espírito brasileiro, né? Não sei, você pode ter nascido em Taiwan, mas talvez a sua alma é bem brasileira já, né? Por que eu digo isso, pessoal? O Tsai, ele passou por grandes empresas, tipo a Morgan Stanley. Como eu disse, ele ajudou na expansão da Uber no Brasil, ele passou pela 99. Ou seja, ele tem uma trajetória global de empreendedorismo e, assim, com uma margem de sucesso muito grande.
Aí isso me traz assim a dúvida, né? Você vem vindo para o Brasil, o que de fato te trouxe para cá, né? O que o Brasil tinha de tão legal para oferecer que fez assim o Tsai pensar, vou dedicar minha vida ali naquele país agora? Boa, Thiago. Esse é o segundo momento, né, meu, no Brasil. Né? Antes de voltar ao Brasil nos últimos anos, eu passei parte da minha infância e da minha adolescência no Brasil. Então, por isso que eu falo português. Não é incomum as pessoas verem meu nome, né, em reuniões e assumirem que eu não falo português, né? Então, acontece muito. É engraçado, 2, 3 semanas atrás, teve o que a gente chama de Brazil Week, lá em Nova York. É basicamente quando banqueiros, empresários, eles vão em direção a Nova York para passar uma semana com coisas do Brasil. E normalmente tudo é em português, né? Porque só tem brasileiro, né? E eu sou sempre a pessoa que recebe o ponto na orelha para receber a tradução simultânea, né? Porque as pessoas veem meu nome, veem minha fisionomia e automaticamente assumem que provavelmente eu não falo português, né? Uhum. Então eu falo português porque no momento anterior eu vim com os meus pais para cá e aí depois eu decido voltar, né, alguns anos atrás. Uhum. E eu gosto muito do Brasil, né? Me sinto muito em casa no Brasil. E aí eu escolho também muito o Brasil, muito porque eu acho que, né, quando a gente trabalha, né, o aspecto financeiro ele é um componente, mas a gente não trabalha só para isso. Uhum. Né? Eu tive a felicidade de ter tido sucesso em alguns momentos na minha carreira, ali na minha vida, onde hoje eu tenho uma certa liberdade de escolher fazer não só o que me traz retorno financeiro. Né? E quando eu estava pensando a respeito, né, eu passei bons anos, né, entre a França e Estados Unidos antes de voltar ao Brasil, foi em qual lugar que eu gostaria de trabalhar, né, contribuir pro país. E nenhum outro eu acho que eu tenho tanta vontade de contribuir como o Brasil. Foi o país que recebeu eu e minha família de braços abertos quando a gente chegou décadas atrás, né, e consistentemente me recebe bem, né? Então, acho que para mim o Brasil é um país que não tem muito... Não é muito difícil escolher o Brasil. Tá, mas aí... Deixa eu perguntar uma coisa. Você falou da cultura que é talvez um fator prevalente aí que contribua para esse modelo de negócio. E você falou dos contras. O que é o contra? O que seria o que pesa contra de poder ser um empreendedor de sucesso no Brasil? O que coloca? Qual que é o obstáculo? Qual que é a trava que impede do empreendedor falar, cara, é aqui que eu vou? Eu acho que assim, tem alguns aspectos mais, acho que psicológicos e outros mais do mundo, diria, mais ligados ao empreendedorismo de forma muito mais direta, né? Quando a gente fala do aspecto mais psicológico, eu vou te trazer talvez o grande ponto que para mim é sempre é o que no Brasil mais me incomoda. Segurança pública. Né? E talvez isso não esteja atrelado 100% ao empreendedorismo, mas quando você pensa em fazer alguma coisa em algum lugar, você leva em consideração. Sim, se você está num lugar onde você se sente seguro. Né? E infelizmente isso talvez seja o grande problema, tá? O único defeito que talvez você fale, sai, se você pudesse corrigir alguma coisa, mudar alguma coisa no Brasil, a única coisa que eu mudaria... Eu tenho muita coisa para mudar, tá? Eu não vou negar, né? Tem a questão da desigualdade, tem muita coisa, mas segurança é um que me impacta diretamente. Então, coisas assim, eu acho que dificultam essa coisa de você querer estar aqui, né? Para fazer esse tipo de coisa, empreender. E um segundo, que eu acho que talvez seja uma restrição mais ligado ao empreendedor, é o custo de capital. Né? O dinheiro custa muito caro no Brasil. Né? A taxa de juros é muito alta no Brasil. E eu não tô defendendo para a gente baixar juros. O poder de compra é baixo. Você tem o dinheiro do bolso, mas você não consegue fazer tudo o que você precisa. Perfeito. E você pegar esse dinheiro e conseguir investir no Brasil custa muito caro. Né? Então... Burocracia também é outro impeditivo? Burocracia é impeditivo também. Tá, mas aí mesmo assim você roda o mundo, você tem uma experiência, uma carreira e tudo mais, aí você volta pro Brasil. Eu tô tentando ligar os pontos, tá? Claro. E você decide investir no Brasil em previdência privada. Então, mesmo com todos esses impeditivos, você viu um campo legal de desenvolvimento. Conta um pouco mais sobre isso, né? Por que a previdência privada e como funciona hoje a Stay, a empresa que você está tocando? Legal. Então, de fato, tem vários aspectos, assim, né? Que você poderia considerar como desafios que o Brasil tem, né? Mas
como eu costumo dizer, né, recentemente estive por exemplo, em Floripa, falando com empresários da região sobre a questão de construir empresas no Brasil, mas na região ali do sul do Brasil também quando você tem muitos problemas, naturalmente você tem muitas oportunidades também, né? Então, se você vai para a Suíça, você vai para Zurique, né, vai para Berna, Geneva, tem pouca coisa que você possa, de fato, grande que você possa fazer, né? Porque, assim, as coisas estão relativamente resolvidas já. Então, assim, quando eu falo de segurança pública, também é uma grande oportunidade de alguém ir lá e tentar resolver, né? Então, burocracia, né? A gente, por exemplo, adota o Pix, talvez seja essa grande inovação que você não vê em lugar nenhum do mundo. Uma das razões é que o Brasil é um país burocrático, né? Difícil, às vezes, de bancarizar as pessoas. E aí o Pix nasce disso. Se fosse fácil, talvez o Banco Central brasileiro não teria tomado a iniciativa de criar o Pix. Então, assim, quando a gente enxerga os problemas, eles também são desafios que eventualmente geram essas grandes oportunidades. E a Previdência, ele entra nesse grande contexto. Você tem, assim, o Brasil, ele passa por uma mudança demográfica muito acelerada. Então, em questão de anos, a gente vai atingir um nível de média de idade muito próximo de países já desenvolvidos, né? Só que sem ter se enriquecido. Então, isso é um grande problema, né? Então, quando você olha as pesquisas do IBGE, ano após ano, censo após censo, o Brasil envelhece mais rápido do que a gente espera e a taxa de fertilidade ele vem sempre abaixo do que é esperado. Ou seja, aquela mão de obra que vai sustentar uma previdência pública... Não vai sustentar. Não vai sustentar, perfeito. Então, e o Brasil, nos seus 500 anos, sempre teve população jovem. Sim. Nunca teve população velha, né? A média de idade da população brasileira, historicamente, sempre foi jovem. Isso nunca mudou. Então, eu me insiro nesse contexto, a gente está acostumado a assumir que no Brasil a gente sempre vai ter uma população jovem. E isso, nos últimos 10, 20 anos, está mudando muito rápido, né? E aí esse é um grande problema, né? Talvez o maior problema da nossa geração, que é talvez a inviabilidade da previdência pública como a única forma de você ter um futuro, né, digno, né? E aí você precisa começar a pensar em alternativas. E aí que entra a Stay. Né? E aí a gente acredita que não tem ninguém melhor para te ajudar a economizar para o seu futuro do que o seu empregador, né? Porque, infelizmente, o Brasil não tem uma cultura de poupança, né? Isso não é uma parte tem várias coisas boas da cultura brasileira, a cultura de poupança é uma que não existe, né? Não é que nem tem pouca, é que realmente não tem muito essa cultura de poupança, né? E a cultura de poupança aqui é a aposentadoria. Sou CLT, contribuo com o INSS e daqui 35 anos, quando eu completar minha contribuição, eu vou ter a minha aposentadoria. Perfeito. Essa é a poupança que o brasileiro pensa. Perfeito, Celso. E imagina se você chega lá, você não consegue, ou você tem que... Então você tem lá o seu salário, mas aí você é obrigado a aposentar com um salário mínimo. Ou você aposenta e você talvez não tenha acesso a esse dinheiro, né? Então, como que fica você nessa situação, né? Então, aí é um problema que a gente quer resolver, né? Eventualmente, a gente gostaria de também oferecer esse produto para todo mundo, não só as pessoas que estão empregadas, né? Que a gente fala, né, que menos de 10% dos brasileiros têm previdência privada, mas 100% dos brasileiros precisam aposentar, precisam ter um futuro mais digno, né? Mas aí, um dia eu conto com mais profundidade, a dificuldade foi convencer culturalmente, por exemplo, na Uber, as pessoas a entrar em carro de estranho. A gente ouve e cresce, né? Quem que nunca ouviu falar dos pais falando, não entra em carro de estranho, hein? E de repente agora você tá o tempo todo aceitando a cultura. De estranho. Tô falando... É a cultura. Exato. E pior, além de entrar no carro do estranho, você muitas vezes abre a sua vida para esse estranho. Pois é. Numa corrida de 1 hora, de 40 minutos, você começa um bate-papo que você fala de pai, você fala de filho, você fala de trabalho, você acaba abrindo até a questão financeira. Né? Perfeito, de repente ali o motorista vira seu psicanalista, né? É Ele começa a te dar uma... Agora, a Stay se diferencia do que de outras empresas que também comercializam previdência privada? Perfeito, então a gente é exclusivamente previdência corporativa, né? Isso tem que ressaltar. Então, diferente daquele produto de previdência privada que você pode eventualmente comprar por conta própria na XP, no BTG, que é ótimo. Então, se você não tem a previdência corporativa, primeiro você tem que pedir para o seu empregador adquirir previdência privada corporativa para você, tá? E segundo se o seu empregador não te dá, você tem que buscar por conta própria, porque não tem nenhum produto melhor para você guardar dinheiro do que previdência privada. E aí não precisa ser pela Stay, pode ser
se você quiser, vai lá e faz por conta própria, tá? Se a empresa não te oferece. Mas digamos que a empresa te ofereça. Ele tem algumas opções no mercado. Tem a Stay, que é essa solução mais moderna, e as soluções mais tradicionais. Para a empresa, qual que é a grande dificuldade? Porque quase nenhuma empresa no Brasil oferece previdência privada, apesar de ser muito boa para a própria empresa. É porque os players tradicionais, eles não customizam muito o produto. Eles não conseguem adaptar o produto à realidade da empresa. A empresa é obrigada a se adaptar à realidade do produto que já existe, quando na verdade aquilo ali, às vezes não funciona para ela, né? A gente faz o contrário, a gente senta, entende qual que é a realidade da empresa, você precisa fazer assim, assado, um grupo A, um grupo B, tem que incentivar melhor esse grupo, esse um pouco menos, tudo isso a gente faz para você. Então o diferencial da Stay é a customização empresa por empresa. Perfeito. E o foco de vocês são empresas menores, né? Isso, a gente foca então em empresas de centenas de pessoas até milhares de pessoas. Então, aquelas empresas que têm 100 mil, 150 mil, eles têm um outro produto que é fundo de pensão, né? Algumas dessas empresas nos procuraram para assumir o fundo de pensão deles, não é uma coisa que a gente faz, né? Então, a gente pega essas empresas de centenas, milhares de pessoas, e é isso. E acho que também, além de a gente customizar o produto para a empresa, para encaixar na realidade da empresa, a experiência também é muito melhor. É uma dúvida. Quando você fala em criar um projeto desse dentro de uma empresa, a gente parte do pressuposto que esses funcionários já são CLT. Então eles já contribuem com o INSS. Então eu estaria fazendo uma bitributação. Eu cobro de você o INSS que você vai recolher lá na frente, a sua aposentadoria, e eu tenho uma previdência privada. Ou seja, eu vou tirar ainda um pouco mais de você. Ou seja, se você deixava de receber 100, agora você vai deixar de receber 200. Como fazer com que esse empregado entenda que esse valor vai virar para ele um lucro no futuro ou algo que ele possa se sentir mais confortável, não vai ser uma bitributação? Esse é um grande desafio que a gente tem, Celso, dessa reeducação financeira que a gente precisa passar, né? Porque a gente, infelizmente, quando a gente fala do CLT, dos empregados em geral, o que a gente vê é que as pessoas elas não estão no cenário de guardar dinheiro, eles são muito mais no cenário de dívidas. Né? Saiu recentemente estatísticas de consignado, boa parte dos empregados no Brasil eles estão endividados através do consignado, né? Então é um pouco mudar essa cabeça de que você guardar dinheiro você não está perdendo, você está guardando para quando você precisar. E de fato, a previdência privada é uma forma muito boa de guardar dinheiro. Eu digo por experiência própria, uma empresa anterior que eu trabalhei, que era CLT e tudo mais, tinha o plano de previdência privada. Então a empresa descontava acho que 3% e eu podia colocar mais 3%. Eu podia escolher de 0 a 3% voluntário. Então, ou seja, no final das contas, 6% era o que a empresa separava para previdência privada. Quando eu saio da empresa, 4 anos depois, eu tinha uma bolada lá. Perfeito. Que estava disponível para eu poder utilizar. Fora o FGTS. Fora o FGTS. Então, isso, na verdade, foi o que me ajudou na recolocação profissional. Porque eu tinha um fôlego, um gás, assim, tranquilo, para poder ir atrás de uma nova oportunidade, sabendo que eu tinha um fundo de reserva, assim, tranquilíssimo. Além da contribuição do INSS, que faz parte da aposentadoria lá no futuro. É isso aí. Então, só que a gente fez a lição de casa, né? A gente foi pesquisar sobre a Stay, fomos ver os números da Stay. E assim, o que me chama muita atenção é o crescimento rápido da empresa, né? Não só o crescimento rápido, como a forma como você conseguiu administrar e atrair a atenção de investidores que olharam uma coisa que formatada há tão pouco tempo e decidiram injetar dinheiro ali. Então, consegue contar um pouco mais sobre isso? Como tem sido o sucesso da Stay? E a que você acredita esse sucesso? Respondendo um pouco essa parte de crédito, eu acho que o crédito talvez vá para um time, né, que foi construído ali para fundar e eventualmente construir a Stay. Né? Acho que no final do dia, acho que os negócios eles são muito sobre as pessoas que trabalham neles, né? E eu acho que esse sucesso inicial com os investidores se passa muito pela qualidade do time que foi formado. Né? Então, se você olha para o time da Stay, são pessoas super qualificadas, então pessoas que já fizeram coisas muito relevantes. Um dos meus sócios, por exemplo, ele ajudou a fazer o IPO da Nubank,
né? Então ele ajudou a Nubank passar por esse processo. Então, pessoas muito bem qualificadas que de fato, né, estão comprometidas com o propósito da empresa, né? Acho que, como eu comentei, né, acho que ganhar financeiramente ele é um aspecto muito pequeno comparado com... Isso não te motiva a acordar todo dia 6 horas da manhã para trabalhar, né? Você precisa trabalhar com propósito, né? E acho que isso se traduz muito nesse time. E aí a gente, né, felizmente teve ali o privilégio de contar com os principais fundos do Brasil e lá de fora como investidores, né, da empresa. Os do Brasil, acho que eles confiaram muito na nossa visão e nosso sonho grande de mudar. Quando você fala principais fundos, quais? A Maya Capital, por exemplo, é uma delas, fundada pela Mônica Sajori e Lara Lehmann. Talvez, eu sou suspeito para falar, mas talvez o melhor fundo de early stage, que a gente chama, né, de fase inicial de empresa que a gente tem na região. A gente tem fundos argentinos, a gente tem fundos americanos. O principal fundo americano que investe na Stay é um fundo que investiu na Human Interest, que é um fundo, que é uma empresa que faz parecido com a Stay, mas lá nos Estados Unidos, né? Então, que tem já muitos anos de trajetória. Então, eles investiram nos Estados Unidos numa empresa parecida com a Stay. Quando eles olharam para o mercado brasileiro, eles falaram: a gente gosta dessa indústria, dessa tese, vamos apostar também, né? Então a gente contou com esses grandes fundos que nos apoiam. Então, assim, quando a gente fala de sucesso, acho que passa muito por isso. É um propósito muito claro, tem um time muito bom, né? Acho que isso naturalmente atrai pessoas muito boas que vão construir junto com a gente essa empresa. E aí vocês têm um plano de expansão, tipo, de crescimento. Vou dar um exemplo aqui, né? Eu acho que você que está nos assistindo ou que está nos ouvindo agora, e você tem uma empresa com mais de 100 funcionários, e está dentro desse perfil que a Stay trabalha, acho que você já entendeu que existe uma solidez nessa empresa e na operação dela. Agora, além de você atender a empresa, eu imagino que vocês geram empregos, imagino que vocês investam, vocês movimentam uma economia, né? E pensando aqui na região do Grande ABC, por exemplo, como você enxerga esse mercado? Tipo, a Stay consegue crescer aqui? A Stay consegue se ampliar aqui? Ela consegue empregar pessoas aqui? Como que funciona? Como está na cabeça de vocês esse mercado aqui no ABC? A gente está tentando criar uma conexão com essa região aqui. Perfeito. Antes até de responder a sua dúvida, Thiago, né, acho que tem um parceiro que eu esqueci de mencionar, que também acho que traz muito do porquê que a gente, né, importância de a gente ter um propósito em comum, que é a Zurich, né? Uma das maiores seguradoras do mundo, a maior seguradora da Suíça, né? Está presente em centenas de países, tem uma joint venture no Brasil com o Santander, e eles também olharam para a gente e falaram: a gente precisa fazer previdência juntos no Brasil. Né? Acho que só trazendo um pouco mais também essa solidez que você comentou inicial, Thiago, que é também um pouco dessa... como a gente conseguiu angariar pessoas boas para trabalharem junto com a gente, fora os grandes escritórios de advocacia, contabilidade do Brasil, que também nos assessoram. Mas falar um pouco então do ABC, né? A gente acredita muito que o desenvolvimento, né, da Previdência ele passa pelo Brasil todo, né? E não é restrito à cidade de São Paulo, né? Então, hoje, se você for olhar, a gente tem uma presença cada vez mais forte em regiões como Goiânia, Porto Alegre, Floripa, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. E se a gente está disposto a levar a Stay, né, a ter raízes nesses lugares, por que não ter do lado de São Paulo, né, em ABC? E numa região que talvez esteja tão ou até mais desenvolvida em alguns aspectos do que essas outras que eu mencionei. A título de curiosidade, se o ABC fosse uma cidade, seria o quarto maior PIB do Brasil. Perfeito. Então, assim, pra gente, acho que talvez a gente, às vezes, por estar até muito próximo, a gente esqueça que é importante a gente estar presente na região do ABC. Né? Então, acho que o nosso objetivo a curto, médio prazo é, de fato, começar a vir mais pra cá. E esse podcast, por exemplo, quando me comunicaram, me falaram da possibilidade, da oportunidade de vir aqui, eu não pensei 2 vezes. Porque vir pra cá faz muito sentido pra gente.
né? O ABC ele é conhecido por ter puxado o desenvolvimento do Brasil em vários aspectos. Sim. Né? E por que não também na parte da Previdência? E a gente tem algumas grandes, né? Bridgestone, a gente tem a Prometheon, a gente tem a Scania, a General Motors, a gente tem Petrobras, a gente tem a Alcoa, a gente tem uma infinidade de grandes empresas, a própria Braskem. Sim, né? sim. Então, E empresas dentro de empresas, né? Empresas. A Braskem tá lá, mas você tem uma umas centena 16 de outras empresas dentro exatamente, dela, né? exatamente. Muito bom. Só talvez para a gente finalizar esse bloco de perguntas, antes da gente fazer um rápido intervalo. Então deixa eu fazer a minha. Vai lá. Qual que é a diferença de previdência privada e fundo de pensão? Você falou que vocês não atuam muito no fundo de pensão. E por que não? E qual que é a diferença? Boa, Celso, essa é uma pergunta mais técnica. Vou tentar não ser muito técnico Claro. na resposta, tá? Ótimo. Basicamente, fundo de pensão é quando uma empresa ela está muito, muito grande. Então, uma empresa de 200 mil funcionários. E ela fala assim, uma Petrobras, um Banco do Brasil, e ela fala assim, em vez de usar uma Zurich ou um Itaú, eu prefiro ter a minha própria... Eu prefiro administrar eu mesmo o dinheiro. Só que qual que é o grande problema disso? É que as empresas, elas normalmente têm o seu próprio negócio. E administrar dinheiro não é o O principal. negócio dela. Não é o negócio dela. E administrar dinheiro é um pouco mais difícil, né? Eu tenho até dificuldade de administrar meu dinheiro de casa. Imagina administrar dinheiro de centenas de milhares de funcionários. Perfeito. É uma responsabilidade muito grande. Uhum. Então, o que a gente viu é que nos últimos anos as empresas estão tendo muita dificuldade de manter essa estrutura. Porque é uma estrutura que às vezes custa muito caro e que você tá lá, faz sei lá, motor. Mas aí você também tem que ser uma empresa de investimento. Você foge muito do que você está habituado a fazer. Se você pega parte da verba desses funcionários e investe para virar um fundo de pensão. É você retornar para ele quando ele se aposentar ou quando ele deixar a empresa, é isso? Exatamente. Perfeito. Então você tem empresas que fazem isso muito bem e fazem isso profissionalmente. Então existe hoje uma questão de por que você vai querer internalizar uma coisa que é tão complicada, né? Então o que a gente vê é um movimento das empresas cada vez incentivando menos fundo de pensão por causa desse problema, né? Então a gente teve, por exemplo, recentemente algumas empresas que estão tentando fazer o phase out, que a gente chama, né? Então se desfazer do fundo de pensão por causa dessa complexidade, desse custo, né? Então o que inicialmente é muito bom, porque previdência privada para a empresa é muito boa, porque ela te traz um monte de benefício tributário. Só que aí se você tem que ter o custo de fazer toda uma gestão de fundo de pensão, aí acho que o custo e o benefício eles acabam... Agora, se você só consegue terceirizar isso, como é o caso da Stay Zurich, você não tem o custo de ter que gerir esse dinheiro, ter que fazer toda a operação disso, né? Então é um pouco essa diferença. Previdência privada aberta, que é o que a gente está chamando, ela a Zurich, ela atende você, mas também atende a sua empresa vizinha, também atende a empresa lá em Goiânia, também em Porto Alegre. Então é um pouco disso. Vocês compartilham essa estrutura. Perfeito. Muito bom, muito bom. Para você que está nos assistindo, para você que está nos ouvindo, vamos fazer um rápido intervalo aqui, porque temos um recado importante para te dar. Então presta atenção nesse recado que vai entrar e a gente volta em alguns segundos com os nossos quadros especiais. Então nos vemos já já. Olá pessoal, eu sou o Celso Rodrigues e apresento o ABCcast, ao lado dela. Eu sou a Suzana Rezende e hoje a gente está aqui para te fazer um convite muito especial. Um compilado de notícias diário vai ao ar de segunda a sexta-feira com as principais notícias do ABC, da região metropolitana de São Paulo, da capital paulista, do Brasil e do mundo. E a gente está disponível em todas as plataformas. É no Deezer, no Amazon Music, no YouTube, no Spotify, onde você preferir. É só nos encontrar e dar play. Então, se você perdeu aquela notícia importante e que para você tem relevância, ela está aqui no ABCcast. E siga-nos nas redes sociais, @ABCdoABC_oficial. Te esperamos lá. Obrigado por ter ouvido o recado. Pessoal, atenção mesmo a esse recado, então fica aí com todo o carinho e atenção. Escutem o nosso podcast ABCcast de segunda a sexta-feira, notícias exclusivas, e eu sei que você vai ficar com saudade do Celso depois dessa entrevista aqui, você vai escutá-lo todos os dias. Pode ir lá para você poder escutar todos os dias. Agora vamos para os quadros especiais.
Contraponto. O primeiro deles, contraponto, né? Nesse momento, a gente vai abrir mão das gentilezas aqui e vou deixar o Celso assumir o controle dos microfones para ele perguntar o que ele quiser. Então, Celso, é sua vez. Coloca o Tsai contra a parede aí. Vamos fazer aquele papel de jornalismo. Já tenho me raiz. intrometido aqui, então vamos lá. Tsai, choque cultural. Primeiro, Taiwan é Taiwan ou a China vai dominar Taiwan? Essa pergunta geopolítica eu vou deixar para os analistas de geopolítica. Choque cultural, como foi? Você disse que já veio antes para o Brasil, já tinha essa afinidade com a cultura brasileira, mas a diferença de cultura, a diferença da culinária, essa adaptação, como foi pro Tsai que chega no Brasil e encontra esse país maluco aqui com um bando de político que faz coisas mirabolantes aí e ainda faz o país andar, como você falou, um país promissor. Como é esse choque cultural? Para mim foi particularmente tranquilo, né? Porque meus sócios até brincam que eu ter nascido em Taiwan foi um erro ali na minha trajetória, né? Porque eu tinha que ter nascido no Brasil. No tanto que eu gosto de arroz e feijão, açaí, então assim, futebol. Então eu sou muito brasileiro de certa forma, né? Então, mas eu vou te trazer um pouco da perspectiva, por exemplo, das minhas irmãs, que vieram pro Brasil junto comigo, mas elas tiveram muito mais dificuldade. Então, não falar a língua é difícil, né? Português não é um idioma fácil, então elas tiveram muita dificuldade de se adaptar. O brasileiro, né, ele é caloroso, mas até você entender que o caloroso ele é uma coisa mais hospitaleira, você pode se sentir um pouco invadido, seu espaço pessoal ele não é tão delimitado, sim, né? O seu espaço é nosso espaço. Exatamente. Mas o teu e meu é nosso, né? Então, por exemplo, eu chego aqui, eu abraço, sim, aperto a mão, enquanto que lá em Taiwan, né, eu vou contar uma história, né? Eu voltei começo do ano passado lá. Encontrei uma amiga que eu não revia há uns 6, 7 anos. Instintivamente, aí por ser meio brasileiro já, eu fui querer dar um abraço nela. E aí, na hora, ela ficou muito constrangida, né? E aí eu me liguei, eu falei, pô, lógico que não é pra eu abraçar ela, né? Porque aqui as pessoas não se abraçam, não se tocam, né? No máximo, as pessoas meio que fazem uma reverência, assim, se abaixam, e é isso, nem aperta a mão da pessoa. É mesmo? E aí então, mas assim, mas com o tempo você acostuma, claro, mas aí eu teve esse choque e foi inevitável. Hoje a gente pode dizer que você é 3/3 brasileiro e 1/3 taiwanês? Pode ser. Eu acho que é bem possível antes disso. Ô Celso, deixa eu invadir seu espaço aqui no Contraponto, porque eu de fato tenho uma pergunta importante para fazer aqui. Voltando para falar da Stay, né? Você, claro, o foco da Stay, a gente já falou, são empresas um pouco menores, né? A gente não está falando de fundos de pensão, empresas grandes que trabalham com fundos de pensão, mas você tem bancos como seus concorrentes, né? Como que você está encarando isso? Tipo, vamos falar muito claramente assim, apesar da Stay ser uma empresa sólida, quando você compara em franco crescimento, quando você compara com um dos 5 grandes bancos do Brasil, você é pequeno. Então, como você está encarando essa concorrência aí? Boa. Assim, a gente é muito comum, né? Acho que assumirem que a gente tem uma concorrência direta com os bancos. Na verdade, eles são muito mais parceiros do que concorrentes, né? Porque hoje, acho que como eu comentei no início, poucas pessoas têm previdência privada. Então não é como se a gente estivesse tirando o mercado que existe dos bancos. A gente está criando um mercado que ainda não existe. É um ambiente favorável até para eles captarem novos clientes. Perfeito, exato. Então essa educação financeira, essa conscientização também ajuda eles, né? Então a gente tem uma relação muito cordial com os bancos. Né, a gente é muito próximo das famílias que controlam, né, os maiores bancos privados do Brasil, né, e eles entendem também o nosso papel. Então, a gente não necessariamente concorre com eles, né? Então, acho que, de fato, olhando de fora, pode parecer que a gente tem uma animosidade em relação aos bancos, mas tanto a Stay quanto a Zurich, a gente é uma relação muito cordial com os bancos, e é isso, a gente tem uma proposta muito clara de aumentar esse mercado de previdência como um todo no Brasil e não tirar deles, né, o mercado que eles já possuem. É uma prática comum
em Taiwan, a previdência privada, eu ouvi muito dizer que Estados Unidos não tem aposentadoria, a Europa não tem aposentadoria, a Ásia não tem aposentadoria, só o Brasil tem aposentadoria, né? Só o Brasil trabalha com esse modelo de aposentadoria. Que país é esse? Que país maluco? Como é que é Taiwan? Taiwan tem aposentadoria, não tem aposentadoria, trabalha com previdência privada. Esse modelo que a Stay trouxe, ela é baseada no mercado europeu, americano, como funciona? Não, até complementando isso, vocês trazem um modelo americano para cá, né? E aí o modelo americano dá certo no Brasil. Legal. Então pode falar. Tem acho que essa observação é muito boa pelo seguinte ponto, assim, o Brasil não é o único que tem aposentadoria, mas é o único que talvez, um dos poucos, né? Talvez não seja o único, mas desses países que a gente comparou, é um dos poucos em que a população conta exclusivamente com a aposentadoria do governo, né? Então, se você for olhar os Estados Unidos, não é que eles não têm aposentadoria, é que eles foram educados a entender que o Social Security, que é meio que a aposentadoria deles, vai contribuir só com uma parcela da aposentadoria deles. A outra parcela eles precisam guardar por conta própria. E isso também é muito comum na Europa e na Ásia, onde você espera que o governo te dê ali, você contribui lá com o INSS e tudo mais, e que eventualmente o governo vai te contribuir de volta com uma pequena parte. Ou seja, eu não te dou o peixe, eu te dou a vara e você vai pescar. Exatamente. E aí acho que o Brasil é um dos poucos países onde as pessoas, né, então, no último censo, mais de 70% dos brasileiros contam exclusivamente com a previdência pública para aposentar, né? Então, quase tudo, né, uma maioria relevante dos brasileiros, mais de 70%. Eu acho que aí pode olhar ali, acho que se não me engano, a FENAPREV tem citado, tá? Então, é muita gente esperando só pela previdência pública, e isso não é comum fora, né? Então, quando a gente fala que traz o modelo americano, é um pouco disso. Dado a pressão que existe na previdência pública, talvez você não seja sábio você contar exclusivamente com ela, porque talvez ela possa não te ajudar lá na frente ou te ajudar pouco. Então, você precisa, ao longo da sua vida ativa, guardar dinheiro por conta própria, né? E aí a previdência privada é, de longe, né, tributariamente falando, a melhor opção para guardar dinheiro. Então, mas, Tsai, eu não quero entrar na política, embora eu vou citar alguns agentes políticos aqui para poder contextualizar essa pergunta. Você tem 500 e poucos deputados, nós temos mais 80... 513, mas agora entram mais alguns, foi aprovado. Agora nós temos 81 senadores, nós temos um governo federal com 30 e tantos ministérios, né? São muitos agentes públicos que eventualmente estão sentados discutindo mudanças regulatórias, alteração em leis, enrijecimento ou favorecimento do mercado, enfim, o tempo todo o mercado está se movimentando baseado em interesses políticos que eventualmente mudam de tempos em tempos. O que me faz pensar, e aí a minha pergunta é para você me mostrar se eu estou errado nessa interpretação ou não, que esse mercado de previdência privada pode sofrer impactos com o passar dos anos, né? Como que você consegue operar numa área que pode ser tão insegura assim, já que hoje a regulação é de um jeito, amanhã ela pode mudar para outro jeito? Dá para prosperar assim? Ou eu contratando a Stay na minha empresa, qual a segurança que eu vou ter dentro de um ambiente regulatório de um cenário brasileiro volátil. É isso aí. Um cenário porque a gente não depende única e exclusivamente da Stay. É isso aí. Porque se a Stay virar e falar assim, não, eu vou fazer assim, o governo fala assim, ó, agora não. Agora você vai fazer assim. E aí, como fica? Você não tá errado, tá, Thiago e Celso? Então, de fato, a gente conta com o governo como também um desses parceiros importantes para que a Previdência ela tenha o futuro que ela precisa ter, né, e a sustentabilidade que ela precisa ter. Então, nesse aspecto, vocês dois estão corretíssimos, né? O governo ele tem um papel muito importante. Então, assim, infelizmente, né, acho que aqui a gente às vezes está muito habituado ao que a gente chama de políticas de governo e não políticas de Estado, né? Então, entra e sai governo, políticas mudam, né, muito. Então, eu tenho colegas que são drasticamente impactados por essas mudanças, né, nas decisões de governo, mas a gente enxerga o governo como esse parceiro de longo prazo que a gente tem. Então, a gente tem também uma relação, tenta nutrir uma relação produtiva, uma relação cordial. E aí, por que eu acho que... né, eu vou trazer a minha opinião sobre por que
Previdência, não acredito que a Previdência vá sofrer essas alterações. Se sofrer alguma alteração, vai ser em direção em ser cada vez melhor para a pessoa que está contribuindo para a Previdência privada. É porque o governo, ele tem consciência de que a Previdência pública está sob muita pressão. Então, você, de alguma forma, inibir a Previdência privada é um tiro no pé. Sobrecarrega ainda mais. Você sobrecarrega ainda mais a Previdência pública. Então, se você quer que a população não dependa e tire um pouco dessa pressão da Previdência pública, você tem que dar uma alternativa. E a alternativa é a Previdência privada, né? Então aí eu extrapolo um pouco o que um governo A, B ou C quer ou não quer. A pressão lá existe, a demografia está mudando, né? A pirâmide etária do Brasil tá se invertendo. E a pressão na Previdência Pública só aumenta. Então, assim, isso independe de quem tá lá e quem tá tomando decisão. O cenário, ele tá dado já. Então a Stay é a solução pro Brasil. Escuta bem isso aí, a Stay é a solução pro Brasil. Seguindo na nossa entrevista, nós temos um quadro, talvez o principal quadro do programa, que é aquele que gera mais conexões com o nosso público, que ele chama Decisões Críticas. Que é o momento em que a gente bate um papo aqui, Tsai, sobre qual foi a decisão, ou talvez a principal decisão que você precisou tomar na sua vida, né? A gente especulou que talvez tenha sido sair de uma grande empresa, ou decidir investir no Brasil, ou mudar, enfim. Fala pra gente, conta um pouco mais dessa história. Qual foi a principal decisão da sua vida? O que ela impactou? Se você se arrepende de ter feito. O divisor de águas. Vamos lá. Acho que talvez, não necessariamente a mais difícil, mas talvez a mais, que teve mais consequências, foi a decisão de voltar para o Brasil alguns anos atrás, né? Então, foi um momento que eu estava muito pensando para onde que eu iria, né? Meu pai tinha acabado de falecer, e meu pai era talvez esse meu grande amigo e guru, e ele faleceu em Taiwan. Ele ama muito o Brasil, inclusive as cinzas dele estão no Brasil porque ele sempre se identificou muito com o Brasil. Acho que talvez o meu amor e esse meu apreço pelo Brasil vem também muito dele. E aí minha mãe estava sozinha em Taiwan porque meu pai tinha acabado de falecer. E aí naquele período eu estava, volto para Taiwan para ficar um pouco com ela, mas eu sabia que eu precisava me decidir sobre para onde eu ia construir a minha vida dali em diante, porque dali dos meus 20 e poucos até meus quase 30, eu passei pelo mundo, né? Então eu não tive raízes, então anos aqui no Brasil, alguns anos nos Estados Unidos, alguns anos na França, um tempo na Ásia, então eu não tinha uma raízes ainda num lugar. Então eu sabia que eu estava me aproximando dos 30, eu precisava ter raízes em algum lugar. E qual seria esse lugar? Talvez foi a grande decisão, uma das mais difíceis que eu tive que tomar, mas como eu comentei, né? Foi difícil tomar a decisão, mas escolher o Brasil não foi difícil, né? Então eu volto ao Brasil e hoje, por exemplo, eu não tenho nenhuma pretensão de sair mais do Brasil. Quero passar o resto da minha vida aqui. E veio com a família toda? Eu vim sozinho, né? Agora, mas eu tô construindo a minha família agora no Brasil. Alô, você brasileiro pensando em sair do país. Olha só. Basta olhar o Brasil com o olhar certo, né? Com o olhar taiwanês. É isso aí. A audiência quer saber. Ô Tsai, a gente tá sempre na rua, né? Falando com muita gente, preparando nossas pautas e etc. E a gente aproveitou que a gente estava na rua e perguntamos para algumas pessoas assim, se você encontrasse o Tsai na rua, o que você perguntaria para ele? A gente trouxe algumas perguntas que gostaríamos que você pudesse responder. Consegue, produção, colocar na tela aqui a primeira pergunta? Oi, eu sou a Nathalie, eu sou de São Caetano do Sul e eu gostaria de saber quais são os desafios culturais que você enfrentou ao se mudar para o Brasil e empreender no Brasil também. A gente falou um pouquinho disso aí, mas se puder responder a nossa ouvinte, a Nathalie. Bom, eu vou trazer talvez um desafio de empreender no Brasil, que eu acho assim, a gente tem uma coisa aqui que a gente tem muita dificuldade de discordar no Brasil, né? E é muito difícil, porque quando você está empreendendo, você quer que as pessoas, quando é sim, não é não, quando concorda, quando discorda, né? Porque você precisa ser prático, rápido.
né? E aí que às vezes a gente tem uma dificuldade muito grande de discordar, muitas vezes. Então, por exemplo, na Stay, a gente, desde o começo, a gente teve que implementar uma cultura de, cara, se não tá bom, não tá bom, fala, ninguém vai ficar chateado, sentido, né? Então a gente tem um clima muito leve, muito, muito legal de trabalho, mas a gente tenta ser muito prático. Pô, o trabalho não tá bom? Pode falar que não tá bom. É que às vezes quando fala que não tá bom, fala assim, então tá bom, pega suas coisas e vai embora. Eu vou te dar o segredo. Você tem que contratar só capricorniano. Porque capricorniano não tem esse problema, não. Você fala que tá ruim, ele tá bom, vou melhorar aqui e acabou. Não leva pro sentimental. Vamos para mais uma pergunta, por favor? Meu nome é Daniela, sou de São Caetano do Sul. Eu queria fazer uma pergunta assim. Como sua origem tailandesa influenciou na forma que você conduz os negócios no Brasil? Eu vou até complementar essa pergunta, porque ela fala assim, sua origem tailandesa, né? Eu imagino que as pessoas também confundam a origem e etc, Taiwan né? com Tailândia. Mas, de fato, como a origem influencia o seu modo de fazer negócios aqui? Boa. E falando, de fato, confundem muito, Thiago. Infelizmente, Taiwan não tem as praias da Tailândia, né? Queria eu que Taiwan tivesse as praias da Tailândia, mas a gente não foi abençoado pelas praias. Mas influencia muito, né, no final do dia. Como eu comentei, eu acho que eu tenho essa parte mais, de certa forma, brasileira, de tocar o dia a dia com meus colegas e com o time de forma mais alegre, mais leve, né? Mas ao mesmo tempo tem esse lado taiwanês muito de pragmatismo, de levar as coisas muito a sério, de autorresponsabilização, que eu acho que para mim é uma coisa muito importante. Então não tem essa coisa de, pô, isso aqui não é responsabilidade minha, se a gente tá aqui junto, tudo é responsabilidade nossa, né? Então, isso é um problema do cliente, né? Isso não existe na Stay, né? Se ele é cliente nosso, a responsabilidade é nossa, né? Então, se uma pessoa da Stay tá lá tendo algum problema meia-noite, resolvendo alguma coisa, se precisar eu também tô lá, eu entro, né? Independente de onde eu esteja. Então, assim, acho que eu acabo misturando um pouco do Brasil e de Taiwan no meu dia a dia. Legal, muito bem. Nosso tempo de fato corre, tá acabando, o Ed já tá aqui quase puxando o nosso cabelo, mas vamos 2 pontos rápidos aqui para a gente poder encerrar a nossa entrevista de hoje. Durante toda essa conversa, o Tsai citou dados, ele citou números, ele falou de contextos, e agora a gente vai querer conferir se tudo estava certo. Então, vamos para o selo Ed de veracidade. Fala aí, Ed, tá tudo certo? Bom, realmente, apesar dos números serem astronômicos, tá tudo confirmado, tá tudo correto, tem o selo Ed. E assim, uma reflexão que é muito triste a gente pensar que 90% da nossa população ainda não tem acesso, né, a uma previdência privada. Mas eu queria aproveitar esse momento, como eu costumo fazer, e fazer um questionamento que não ocorreu aqui durante a entrevista. Né? Recentemente, a gente está lidando com essa questão aí do IOF, né? E a gente sabe que tem algumas idas e voltas, e que assim, não vai atingir grande parte da população, tem essa coisa de 50 mil, mas eu queria que você explicasse um pouco mais e como que isso pode afetar, por exemplo, os negócios da Stay. Legal. Isso é um ótimo questionamento, Ed. Inclusive é um que eu tenho comentado bastante, né? Falei recentemente, acho que sábado passado, na CNN, sobre o assunto. Esse IOF pegou todo mundo de surpresa, né? Porque não era um IOF que estava esperado, previsto, né? O de previdência. Ele olha, né, Ed, ele acaba pegando um segmento muito específico. Então tem que ser previdência, tem que ser VGBL, tem que ser acima de 50 mil, mensal. Então, assim, quando você olha isso no contexto Brasil, quase ninguém é impactado por isso, né? Então, quem é impactado normalmente é quem faz investimentos muito volumosos em previdência, porque a previdência ela é boa para o trabalhador, para eu, para você, mas também ele é muito bom para quem está investindo muito dinheiro, né? Então, a previdência é bom para todo mundo. O que o governo fez foi, bom, para quem está investindo muito, muito dinheiro, eu vou criar esse IOF extra. Nossos clientes, ninguém foi impactado, então a Stay também não é impactada, porque imagina que quase nenhuma empresa, né, eu imagino quase nenhuma empresa no Brasil, não só dos clientes da Stay, vai lá e coloca 50 mil mais de 50 mil reais em previdência do funcionário todo mês.
né? Mensal. Seria Mensal. 50 mil mensal. Mensal. Então você teria que colocar mais de 50 mil mensal na conta do seu colaborador só em A previdência. gente tá falando de quase aí R$1 milhão no ano. Quase R$1 milhão no ano. É só na Essa- conta de previdência do Sai que tenta o dinheiro todo aí. Sério, só- qual é o valor mínimo que eu posso começar a contribuir? O que você indica? Stay, não stay? Onde eu posso correr para investir? Qual que é o mínimo? Para eu poder pensar já numa previdência e pensar no futuro, para que eu não fique desamparado. Boa pergunta pra gente encerrar. Ótima pergunta. Boa. Celso, essa é uma pergunta que nos fazem bastante, né? Então, quando a gente vai lançar o produto nas empresas, surge muito essas perguntas. Respondendo super rápido. Não tem hora melhor para começar do que o agora. Então, mais difícil é sempre começar. Então, o hábito de guardar dinheiro, ele é difícil. Mas quanto antes você começa, melhor. Então, o melhor momento, agora. Né? Então, se você puder, começa agora. Quanto? Mínimo, máximo? O mínimo depende um pouco de cada... Né? A gente é de longe o mais flexível. Então, assim, a gente permite contribuições mensais de 50 a 100 reais. Né? Então, a gente não exige ali milhares de reais para você começar, porque a gente sabe que não é a realidade de boa parte da população. Então, você tem mais de 50 a 100 reais para economizar, pede para sua empresa, pede para eles contactarem a gente implementa lá. Com 50 a 100 reais você já começa a Pessoa guardar física dinheiro. também? Pessoa física ainda não. Ainda Pessoa não. física ainda é um segmento que a gente não atende, só corporativa por enquanto. Muito bem, muito bem. Bem, acho que durante essa entrevista eu devo perceber que o Tsai é uma pessoa de muitos talentos, com uma mente brilhante no mundo dos negócios, no mundo da previdência privada. Agora vamos ver se o Tsai ele consegue desenvolver ou ele já tem um novo talento aqui, e com isso a gente encerra o nosso programa de hoje. A gente vai fazer uma entrevista reversa aqui, Tsai. Nesse momento você vai assumir um papel de jornalista. Então eu quero ver se você é bom jornalista como você é um bom gestor de empresa, né? Nós aqui somos seus entrevistados agora, estamos livres para responder qualquer pergunta que você tenha. Vamos inverter os papéis agora. Boa, eu vou aproveitar então, e não só como entrevistado, eu vou fazer o papel de quem está na Stay prospectando, entendendo quais mercados a gente vai investir. Minha primeira pergunta seria: quais seriam as características do ABC que você diria que a gente deveria prestar atenção quando a gente fosse começar a criar raízes na região? Quer responder, Celso? Eu, pelo que eu tenho percebido ultimamente, a gente tem as grandes empresas, como eu citei, mas o ABC tem se destacado muito pelo empreendedorismo. Então nós temos muitos micro e pequenos empreendedores que entram nesse perfil que você acabou de falar. Eu não tenho R$1.000, eu tenho 100, mas eu preciso pensar no meu futuro. Então, trazer um produto que atenda a necessidade do micro e pequeno. O médio já está um passo mais adiante, mas do micro e do pequeno, que às vezes ainda está meio perdido, não tem um norte e precisa sim se preparar para o futuro. E geralmente são pessoas que vêm das classes mais vulneráveis. É o empreendedor que começa ele pega R$100 emprestado, ele investe um pouquinho, o negócio virou, ele vai lá, pega mais 500 e ele vai engatinhando até conseguir se tornar um grande quando acontece. Então eu acho que é o empreendedor. E eu acho que também o ABC ele tem uma divisão muito clara aqui. Você tem a micro-região Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires e Mauá, que são cidades mais dormitórios, que são mais focadas no turismo, especialmente no turismo ecológico, e tem uma massa trabalhadora muito concentrada. E aí você vem para Santo André, São Bernardo, Diadema e São Caetano, onde você tem mais empresas. Tem sim essa massa trabalhadora muito grande aqui, que se divide entre as cidades do ABC e fora, né? Muitos vão trabalhar em São Paulo, mas você tem uma oferta muito grande de empresas nessa região. Então talvez o diálogo da Stay tem que pensar nesses dois públicos distintos. Uma massa trabalhadora que vai ser o chão de fábrica, o beneficiado do programa de previdência, e você tem uma outra faixa que são, de fato, aqueles que vão contratar o programa, né? Só que a gente tem que convencer todo mundo. Então, eu até vou aproveitar isso como gancho para nossas considerações finais. Gostaria que você olhasse para aquela câmera ali e falasse com o seu público. Assim, fala para o trabalhador e para o patrão, né, os benefícios da Stay, e aí com isso a gente se despede. Eu já vou de antemão agradecer muito a participação do Celso. Celso, muito obrigado por ter aceitado o convite de apresentar esse programa comigo.
Eu agradeço também você, Tsai, por ter aceitado esse desafio de vir aqui bater esse papo conosco. O ABCcast Conexões traz histórias e informações que são muito úteis para o nosso público. E você hoje trouxe aqui um tema sumamente relevante da previdência privada e vai gerar discussão. Então, esperamos ter colaborado com a Stay, esperamos que a Stay tenha sucesso aqui no Grande ABC e esperamos que você que está nos ouvindo enxergue na Stay uma possibilidade de previdência privada, de negócio, enfim, de tudo. Então, com você, as últimas palavras. Boa, super obrigado, Thiago, Celso, foi um prazer. Essa hora passou voando, parece que foram 15 minutos. O papo foi muito bom, então agradeço. E aí, falando um pouco pro empresário aqui da região, se você tem uma empresa, independente do tamanho, e você está sobrecarregado com tributos, com perda de talentos, com pessoas ficando cada vez menos tempo na sua empresa, previdência privada corporativa é a melhor solução para você. E se você é empregado e está preocupado com o futuro, não está conseguindo guardar dinheiro, porque é muito complicado, e é complicado guardar dinheiro no Brasil, previdência privada também é o melhor produto para você. Muito bem, pessoal, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Nós vamos nos ver de novo no próximo episódio, com histórias novas, com outros contextos, que com certeza vai fazer diferença na sua vida. Não se esqueça que o ABCcast Conexões é um produto do portal ABC do ABC. Você nos encontra nas redes sociais. Fala aí, Celso, quais são as redes sociais do ABC do ABC? @ABC do ABC _oficial no Instagram. Você encontra também o nosso portal com todas as notícias, região do Grande ABC, metropolitana de São Paulo, capital, Brasil e o mundo. Roda ali no abcdoabc.com.br. Facinho, hein? Um resumo de toda essa conversa vai estar no nosso site também. Você vai poder ver mais detalhes lá. E nos vemos na próxima. Muito obrigado, pessoal. Apresentação: Thiago Quirino. Jornalista convidado: Celso Rodrigues. Entrevistado: Tsai Chin-Yu, CEO da Stay. Edição: Rodrigo Rodrigues. Captação de áudio e vídeo: Estúdio da Acisa. Associação Comercial e Industrial de Santo André. Produção: Ed Baroni. Checagem: Ed Baroni. Direção: Thiago Quirino. Direção-geral: Alex Faria. Este programa é um produto do portal ABC do ABC. As opiniões manifestadas pelo entrevistado não refletem necessariamente o posicionamento do portal ABC do ABC. Para se manter informado sobre tudo o que acontece na região, acesse www.abcdoabc.com.br.